Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e hoje eu vou ensinar você a fazer esse ponto fantasia que forma esse desenho de estrela com 6 pontas. É um ponto bem fácil, eu utilizei aqui o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo, essa aqui é a cor 5203 e utilizei a agulha 3,5 mm. Mas você pode treinar esse ponto aí com qualquer numeração de agulha e espessura de fio, tá? Só para treinar esse pontinho aqui que é bem interessante, dá para aplicar em alguns tipos de trabalho. E no próximo vídeo que eu trouxer aqui no canal já vai ser utilizando esse ponto aqui que fica bem legal. Eu espero que você goste do passo a passo. Um forte abraço e boa aula! Esse ponto aqui é múltiplo de 10 mais 2, então vou começar fazendo aqui 32 correntes, mas você pode começar aí com 22, 32, 42, 52, sempre múltiplo de 10 mais 2, tá? Vou fazer 32 correntes aqui para a gente começar a fazer esse ponto. 2, 3, vou fazer 32. Fiz aqui um total de 32 correntes, tenho aqui então um cordão para começar a fazer esse ponto, mas você pode fazer múltiplo de 10 mais 2, tá? E aí seguir o mesmo passo a passo. Vou voltar aqui na segunda correntinha, essa laçadinha da agulha não conta, tá? Primeira correntinha é essa laçadinha, na segunda correntinha aqui, e vou prender com ponto baixo para fazer aqui o cantinho do trabalho. Prendi aqui com ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui, olha, 5 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5. E depois fazer mais 2 correntinhas de espaço para a gente começar a fazer o próximo ponto. Fiz então um total de 7 correntes aqui para dar a altura do meu ponto alto duplo e mais uma diferença aqui de 2 correntinhas. Eu estou contando assim de 5 e depois mais 2, porque quando terminar aqui a segunda carreira, nós vamos finalizar aqui na 5ª correntinha, tá? Vou enrolar o fio 2 vezes na agulha para fazer ponto alto duplo. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto, olha, na mesma correntinha que eu fiz o ponto baixo aqui do cantinho para fazer um ponto alto duplo. Vou buscar o fio e agora eu vou passar de 2 em 2 laçadas, olha. Passo em 2 novamente e por fim mais 2. Tenho aqui um ponto alto duplo. Fica assim aqui no canto do trabalho. Depois, quando a gente finalizar, ele vai ficar retinho aqui o canto. Vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 4 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4. Vou na 5ª corrente e vou prender aqui com ponto baixo. Na 5ª corrente. Isso contando a partir do que eu já utilizei, tá? Pulei 4 correntinhas de espaço, olha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Ou seja, sempre vai ter essa alça aqui de 3 correntes, prende com ponto baixo, 3 correntes, tá? Vou enrolar o fio na agulha 2 vezes. Vou pular novamente 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Vou na 5ª correntinha, faço um ponto alto duplo. Após o ponto alto duplo, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha 2 vezes, volto aqui no mesmo ponto, na mesma correntinha que eu fiz o primeiro ponto alto duplo, vou fazer mais um, no mesmo lugar. Sempre passando de 2 em 2 laçadas assim, olha, para completar aqui mais um ponto alto duplo. Fica assim, olha. Tenho 2 pontos altos duplos feitos no mesmo lugar, separado por um espaço de 5 correntes. Aqui antes, olha, tem essa alça aqui de 3 correntes presa com ponto baixo. Agora eu vou repetir, olha. Aqui, depois desse ponto alto duplo, eu fiz 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Então vou repetir. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 4 pontos de base, 4 correntinhas no caso, 1, 2, 3, 4, vou na 5ª correntinha, prendo com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, vou fazer novamente 3 correntes. Enrolo o fio na agulha 2 vezes, vou repetir um ponto desse aqui, olha. Ponto alto duplo, 5 correntes, novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na próxima vou fazer um ponto alto duplo.
Vou fazer 5 correntes de espaço, 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha 2 vezes e novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Olha, eu vou passar sempre de 2 em 2 até finalizar aqui o ponto alto duplo. Vou fazer mais uma vez. 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes. Vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no próximo. Vou fazer novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Enrolo o fio na agulha 2 vezes. Vou fazer um ponto desse aqui, olha. Né? Ponto alto duplo, 5 correntes, ponto alto duplo. Acontece que eu cheguei no final, olha. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a última corrente. Então, vou fazer ponto alto duplo primeiro. E aí eu vou fazer só metade desse ponto. E não vou fazer 5 correntes. Aqui no começo, olha, lembra que eu fiz 5 pontos para dar a altura de um ponto alto duplo, e aí 2 correntinhas a mais, né, sobrando após a 5ª corrente. Então aqui eu vou fazer somente 2 correntes. Aí enrolo o fio na agulha 2 vezes e faço mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. O único lugar que temos aqui 2 correntes entre um ponto alto duplo e outro são nos cantinhos. Aqui no meio, olha, sempre 5 correntes de espaço, tá? Fica assim o trabalho. Vou começar agora a carreira de número 2, que começa de uma forma um pouquinho diferente. Vou fazer aqui um total de 3 correntes, olha, 1, 2, 3. Enrolo o fio na agulha 2 vezes e vou virar o trabalho da esquerda para a direita. Agora fica bem fácil porque onde tem ponto baixo nós vamos fazer ponto alto duplo. E onde tem alça com 5 correntes nós vamos prender com ponto baixo. Então aqui, olha, no primeiro ponto baixo aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo. Não tenho alça com 5 correntes aqui, olha, alça com 2 correntes, alça com 3 correntes. A alça com 5 correntes está aqui na frente. Então tenho logo à frente o ponto baixo. Em cima dele vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Sempre passando de 2 em 2 até finalizar o ponto alto duplo. Agora faço 5 correntes, né? Sempre que fizer o primeiro ponto alto duplo, faço 5 correntes, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha 2 vezes, ponto alto duplo no mesmo lugar, ou seja, eu estou repetindo o ponto que nós fizemos na carreira anterior, para ele ficar assim nesse formato de um V, né? Sempre formado por ponto alto duplo, 5 correntes e ponto alto duplo. Após o ponto V, que é esse segundo ponto alto duplo aqui, eu vou fazer 3 correntes e prender com ponto baixo na alça de 5 correntes, tá? Fica bem fácil porque esse é o único lugar que nós temos aqui para prender com ponto baixo, vai ser sempre na alça com 5 correntes. Após prender com ponto baixo, nós fizemos 3 correntes. Novamente, olha, 1, 2, 3. Enrolo o fio na agulha 2 vezes e vou fazer um ponto V, formado por um ponto alto duplo em cima do ponto baixo. Olha. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha 2 vezes. Novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Vou fazer novamente 3 correntes, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. Não tenho as correntinhas da base, né? Então é aqui, olha, na alça de 5 correntes. Após prender com ponto baixo 3 correntes, vou fazer um ponto V, formado por um ponto alto duplo no ponto baixo, olha. Cinco correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha 2 vezes, novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Três correntinhas, né, para me prender com ponto baixo, 1, 2, 3. E aí acabou, olha, a carreira aqui, cheguei no final. Então eu preciso pular 2 correntes de espaço, prender na próxima, ou seja, na 5ª carreira, se eu contar aqui na lateral. Das 7 que nós fizemos no início, né? 5 eu disse que era para formar a altura de um ponto alto duplo. Então vou prender com ponto baixo ali em cima da 5ª correntinha, tá? Sobraram somente 2 de espaço.
Então, se nós tivéssemos chegado aqui, olha, eu teria feito um ponto alto duplo, 2 correntinhas e um ponto alto duplo, tá? Isso no final da carreira anterior. Então, você viu que o início e a finalização da segunda carreira é feito com 3 correntes. Aqui no início também eu fiz 3 correntes, olha, antes de começar essa carreira aqui. Agora eu vou começar a carreira de número 3, que é exatamente igual à primeira carreira, tá? Então, vou fazer aqui, olha, 5 correntes para dar a altura do ponto alto duplo e mais 2. 3, 4, 5, mais 2 de espaço, 6, 7. Enrolo o fio na agulha 2 vezes e vou girar o trabalho da esquerda para a direita. Volto aqui no pé do mesmo ponto, olha, onde saiu as correntinhas e faço um ponto alto duplo. Você lembra que quando nós começamos a primeira carreira eu fiz exatamente isso. Eu voltei aqui, olha, no pé do pontinho aqui na mesma correntinha para fazer esse ponto alto duplo. Ou seja, aqui eu estou fazendo exatamente igual. Em seguida eu fiz 3 correntes, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo na alça de 5 correntes, porque é o único lugar que nós prendemos com ponto baixo, já que não tenho a carreira de base aqui para pular 4 pontinhos e prender com ponto baixo na 5ª corrente, né? Aqui, olha, depois da primeira carreira nós sempre vamos prender no meio da alça com 5 correntes. Em seguida faço novamente 3 correntes, depois de prender com ponto baixo. Enrolo o fio na agulha 2 vezes para fazer ponto alto duplo, sempre no ponto baixo, tá? Então olha ele aí na frente, vou fazer ponto alto duplo. Eu já estou repetindo tudo que nós fizemos na primeira carreira, só que a base aqui é diferente porque eu tenho aqui a carreira anterior. E aí o único lugar que nós vamos prender com ponto baixo é na alça de 5 correntes, o único lugar que faremos ponto alto duplo é em cima do ponto baixo. Depois do ponto alto duplo, 5 correntes, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha 2 vezes, ponto alto duplo. Novamente 3 correntes, 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo na alça com 5 correntes que tem logo à frente. Após prender com ponto baixo novamente 3 correntes, enrolo o fio na agulha 2 vezes, vou fazer mais um ponto V aqui, formado por ponto alto duplo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha 2 vezes, ponto alto duplo no mesmo lugar. Três correntinhas de espaço, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo na alça de 5 correntes. Já estou chegando no final novamente, olha. 3 correntinhas após prender com ponto baixo, enrolo o fio na agulha 2 vezes, vou aqui, olha, em cima do próximo ponto alto duplo aqui, né, aqui no cantinho do trabalho, e vou fazer um ponto alto duplo. Como está no canto, não vou fazer 5 correntes de espaço, vou fazer somente 2 correntinhas, enrolar o fio na agulha 2 vezes e novamente ponto alto duplo no mesmo lugar. Ou seja, finalizei exatamente como nós finalizamos na primeira carreira. O trabalhinho já ficou desse jeito aqui, olha, já começa a aparecer aqui esse desenho aqui dessa estrela, tá? Bem facinho, olha. Vou começar agora a carreira de número 4, que é exatamente igual à carreira de número 2, ou seja, vou repetir mais uma vez então. 1, 2, 3 correntes, enrolo o fio na agulha 2 vezes, viro o trabalho da esquerda para a direita. Não tenho alça com 5 correntes aqui, então significa que eu preciso começar fazendo ponto alto duplo em cima do ponto baixo. Já é uma repetição da segunda carreira, que não tem nada diferente, tá? É exatamente igual porque a base é exatamente a mesma, olha. Estou repetindo esta carreira aqui, olha. Fiz esse ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha 2 vezes. Volto no mesmo lugar e faço ponto alto duplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas. Prende com ponto baixo na alça de 5 correntes. 1, 2, 3. Vou me preparar aqui para o ponto alto duplo no ponto baixo. Agora já ficou bem fácil, né? Eu vou fazer essa carreira aqui até no final, para te mostrar que o efeito, 3, 4, 5.
Mas agora é só seguir repetindo aí para treinar esse ponto, porque eu vou trazer aqui no canal um passo a passo que utiliza esse ponto aqui. Ele é bem legal, né? Olha, fica bem interessante para fazer em algum tipo de trabalho. E eu vou trazer aqui um trabalho bem interessante com esse ponto, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vale a pena treinar esse ponto, que é um ponto bem fácil, dá esse efeito bem interessante aí, bem bonito. E no próximo vídeo que eu trouxer aqui no canal vai ser já utilizando esse ponto aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer, porque para o final de ano aí vai ficar bem interessante fazer trabalhos com esse ponto aqui, principalmente porque tem esse desenho de estrela aí, né, olha, e aí para o fim de ano fica bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou completar aqui a minha carreira, tem mais um ponto alto duplo aqui. E aí, para finalizar, 1, 2, 3 correntinhas e vou prender com ponto baixo na quinta corrente. Olha, deixar sobrando 2, né? Que eu fiz 7, então para sobrar 2 correntinhas de espaço. E aí aqui eu fiz 4 carreiras completas, tá? O que você vai observar aqui no início, quando você está fazendo esse ponto, que aqui, olha, no início da carreira parece um pouquinho mais apertado do que lá ao final. É porque no final nós temos aqui as 5 correntinhas. Eu vou fazer mais algumas carreiras, mas é só repetição. Você vai seguir repetindo aí para treinar, mas você vê que esse efeito já fica bem legal aí, olha, já consegue aparecer aí o efeito da estrela, né? E ele já começa a aparecer de várias formas, olha, tem aqui, olha, formada aqui. Aqui também já começa a formar mais uma estrela, aqui também tem outra. Vou fazer aqui mais algumas carreiras para mostrar para vocês como finalizar aqui a carreira para ficar exatamente igual o início e o final. Aqui, olha, eu fiz algumas carreiras aqui no meu trabalho e aí eu estou numa carreira exatamente igual à carreira de número 1, tá? Que começa aqui, olha, com 7 correntes. E volto com ponto alto duplo aqui no mesmo ponto baixo aqui, tá? Exatamente como nós fizemos aqui, olha, na primeira carreira, tá? Sempre que for terminar é assim. E é normal, aqui na frente, aqui no final do trabalho, ele tá bem mais largo, olha, tá aparentando bem mais largo do que aqui no início, olha, dá uma olhada aí. Ele fica mais largo aqui. Só que agora, na finalização, vai ficar tudo correto novamente. Por isso que temos que terminar numa carreira assim, tá? Então, deixa eu terminar essa carreira aqui, olha. Também termina com ponto alto duplo, né? Enrolo o fio 2 vezes. Vou aqui no alto do mesmo ponto alto duplo que faço o primeiro ponto alto duplo, que é assim que termina a primeira carreira. A primeira, a terceira, a quinta, todas assim, né? 2 correntinhas e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Se você rever aí o início do trabalho, nós terminamos assim também. Aqui, olha. Bem aqui foi feito assim. Ponto alto duplo, 2 correntinhas e ponto alto duplo novamente no mesmo lugar. Então aqui a próxima carreira que se eu fosse continuar é exatamente igual à carreira de número 2. Mas como eu quero finalizar o trabalho aqui, é um pouquinho diferente. Então eu vou começar aqui fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar aqui o trabalho e vou prender com ponto baixo no ponto baixo, tá? Isso aqui porque eu estou fazendo a última carreira. Eu já vou explicar, já eu explico para você por que eu estou fazendo assim e vai ficar bem claro aí. Fiz 4 correntinhas e prendi no ponto baixo. Em seguida faço novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou prender com ponto baixo na alça de 5 correntes. Isso quando eu estou terminando o trabalho, tá? Vou explicar aqui agora para você. Aqui no início, olha, após fazer o ponto alto duplo, nós pulamos 4 correntinhas para prender com ponto baixo aqui, né? Depois pulamos novamente 4 correntinhas para fazer o ponto alto duplo. Então eu estou fazendo agora o inverso, olha. Como se eu estivesse ao contrário aqui, tivesse começado aqui e tivesse pulado 4 correntes para prender com ponto baixo. Novamente 4 correntes e um ponto baixo. Mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ponto baixo no ponto baixo. Mais uma vez 4 correntes. 2, 3, 4. Ponto baixo na alça de 5 correntes. E agora começa a ficar exatamente igual o início e o final do trabalho, olha. 4 correntes, prendo com ponto baixo no ponto baixo da frente aqui.
e mais uma vez 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou prender com ponto baixo na quinta correntinha, né? Porque aí fica sobrando 2 ali da anterior para formar o outro ponto. Então agora eu tenho o início, olha, e o final aqui do trabalho exatamente igual. Sempre a cada 4 correntinhas eu tenho um ponto baixo, tá? E aqui no início também tá assim, olha, porque nós pulamos 4 correntinhas para fazer cada ponto baixo. Chegamos aqui ao final de mais um passo a passo. Eu espero que você tenha gostado e que você pratique esse ponto aqui, porque a próxima aula aqui do canal eu vou utilizar esse ponto. E é um trabalho bem interessante que eu quero que você faça ele porque fica muito bonito. Um forte abraço e até a próxima aula.